E aí pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou nesse vídeo. Curte, compartilha, comenta. Se não é inscrito no canal, quero te pedir para você se inscrever no canal. Dá essa força para nós, clica no sininho. Você vai ficar aí por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tá? Os estudos, os temas que estamos fazendo aqui. Então vamos lá. Hoje o tema, como você viu aí, é todos estão sujeitos a conflitos. Todos nós estamos sujeitos a conflitos. Eu quero iniciar lendo o texto que está em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Gente, sabemos que todos nós lutamos. Somos sujeitos a conflitos internos e externos. E nós temos que buscar a sabedoria do Senhor para vencermos esses conflitos. Para não negociar com o pecado, não deixar que o inimigo age em nossas vidas, mas que nós consigamos vencer com a nossa fé em Jesus. Eu quero ler um texto que está em Romanos ainda, capítulo 8, versículo 2, diz assim: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é com o Senhor Jesus que eu consigo vencer. É através da fé em Cristo, de um relacionamento íntimo com o Senhor, que eu posso vencer essas dificuldades que tão de perto nos rodeiam diariamente. A gente consegue se manter firme quando nós permanecemos nele. Romanos, ainda no capítulo 8, no versículo 3, diz assim: Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Talvez você tenha nesses dias passado vivenciado esse conflito do seu próprio eu, de querer ter uma vida com Deus, mas ter de encontrar dificuldades, né? Por quê? Porque existe uma natureza dentro de nós que nos impulsiona para distante de Deus, que é essa natureza do pecado. Mas quando alguém nasce de novo, uma nova natureza então passa a dominar a nossa vida, que é a própria presença do Senhor. O nosso espírito testifica que nós dependemos do Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós precisamos entender que somos totalmente dependentes dele. Quando nós conseguimos entender isso, a gente consegue vencer essas batalhas. Romanos ainda, capítulo 7 agora, eu quero frisar o que está no versículo 19 que nós lemos, que diz: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso demonstra uma batalha interna, uma batalha de pensamentos, né? De vontades. Então você quer algo, né? A sua mente, o teu espírito quer que você pratique o bem, mas a sua natureza do pecado, ela
infelizmente, ela tende a praticar o mal. E aí nós vivemos numa luta constante. E é importante nós não desistirmos, nós permanecermos em pé, entendermos que o Senhor é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Através da presença de Deus, daquilo que Cristo fez por nós, nós conseguimos vencer. E qual é a atitude que eu preciso ter diante desses conflitos? Quando eu vivencio isso, o que eu preciso fazer? Né? Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. É afastamento daquilo que a sua carne quer. A nossa carne, ela quer pecar. Esse conflito interno que vivemos é a natureza pecaminosa que está enraizada na nossa carne e a natureza da nova criatura, né, que está no nosso espírito. Vamos agora em Romanos capítulo 6. Romanos 6, 14. Diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando nós nascemos de novo e entendemos a graça de Cristo, nós conseguimos viver uma vida de santificação. Então, esses conflitos que no início são tão intensos, o teu espírito começa a sobressair com a vontade da carne. Mas para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Deus. Existem conflitos internos. Isso é da natureza do homem, isso é normal. Todos nós vivemos isso. Provérbios capítulo 24. Vamos lá, Provérbios 24. Versículo 10 diz assim: Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Você precisa permanecer firme. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ninguém se retirar, a minha alma... se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, quando nós, pelo meio do caminho, caímos, pelo meio do caminho, abandonamos a fé, pelo meio do caminho, esquecemos o Senhor, pelo meio do caminho, deixamos que a natureza do pecado reine na nossa vida. Isso nós não podemos deixar acontecer, tá? Porque o Senhor não tem prazer naqueles que fazem isso. Tiago, capítulo 1. Se vocês estiverem ouvindo aí barulhinho de passarinho, a gente tem um ninho de passarinho aqui perto do estúdio e eu não tirei, então de vez em quando eles cantam aí, tá? Tiago 1, 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, nós não podemos negociar. Nesse embate que nós temos interno, nós não podemos deixar que a carne fale mais alto do que o espírito, mas que nós consigamos nos manter firmes com o Senhor e avancemos. Filipenses capítulo 2, vamos lá, Filipenses capítulo 2, tem mais um texto. Capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso está ligado a conflitos externos. Nós precisamos saber como agir nos conflitos externos. Conflitos internos é carne e espírito, nossa mente, nosso coração, a carne quer fazer algo, o nosso espírito quer outra coisa. O conflito externo são com pessoas. E como a gente sempre diz aqui, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós precisamos saber que muitas vezes que somos confrontados,
nós precisamos ter sabedoria de como agir, tá? Tito, capítulo 3, versículo 2 diz assim: que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. É importante que nós tenhamos paz com aqueles que estão ao nosso redor, por mais que sejamos perseguidos. Esses conflitos externos, às vezes, nos faz, no meio do caminho, até afetar a nossa fé. Porque passamos lutas e dificuldades, mas todo mundo passa, irmãos. Conflitos, todas as pessoas são sujeitas a conflitos, tanto interno quanto externo. Nós precisamos aprender a lidar com esses conflitos. Nós precisamos aprender a permanecer firmes no Senhor, tá? Quando a gente permanece firme no Senhor, quando eu entendo que aquilo que eu estou vivenciando precisa glorificar o Senhor, eu permaneço firme. Eu vou falar agora, vou ler um texto agora em Efésios, no capítulo 2 de Efésios. Efésios 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Precisamos viver dessa forma para o Senhor. Precisamos entender a responsabilidade que nós temos de procurar lidar com esses conflitos, com essas dificuldades que enfrentamos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então não desista, permaneça firme, não deixe que as dificuldades, os conflitos que você vivencia te atrapalhem no seu relacionamento com Deus. Eu vou ler um texto aqui, que eu deixei separado, diz assim: em hipótese alguma, Deus abandonará o homem que nele confia. Mesmo que em face do conflito venhamos a fraquejar, o Espírito Santo atua em nosso interior, levando-nos à convicção de que não existe luta impossível de ser vencida, por mais intensa que ela seja. Na vida, há momentos em que precisamos tomar decisões sérias. O Senhor, no entanto, conhece as situações difíceis que vivenciamos. Ele é poderoso para ajudar-nos a resolvê-las, indicando-nos a direção certa a ser tomada. Vamos lá? Mais um texto bíblico? 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é assim que a gente tem que permanecer. Nós precisamos não deixar que essas coisas, esses conflitos que enfrentamos, atrapalhem a nossa vida com Deus. Quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, eu entendo que a palavra dele diz que eu terei aflições, dificuldades, sim. Porque tem gente que pensa, mas eu vou para Cristo e continuo tendo lutas. Tem gente que fala que quando você vem para Cristo você não vai ter lutas. Isso não é verdade. Nós continuaremos passar por conflitos, por dificuldades, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor ele já venceu tudo que era necessário. O Senhor ele está vivo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, e através da conquista de Cristo nós podemos vivenciar também. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Precisamos crer nesta palavra, que é o Senhor que nos dá a vitória, que o Senhor está conosco, que Ele não nos abandona. Então, sejam conflitos internos ou conflitos externos, não desista. Permaneça firme. Às vezes você questiona, mas eu estou com Cristo e estou passando tanta dificuldade, irmão. Infelizmente, isso acontece, é normal. Você não pode desistir. Não deixe que esses conflitos te esfriem. Creia no Senhor. Creia que Ele está no controle. E você vai... Na verdade, você não vai vencer, você já venceu. Amém? Obrigado por você que ficou até aqui nesse vídeo, no final. Se não fez isso ainda, curta, comenta. Pega o link e espalhe para o máximo de pessoas que você puder. Isso nos ajuda muito. Obrigado. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.